7h32, a gente começa agora o nosso momento nipo-brasileiro aqui no Jornal da Mix, hoje recebendo Roberto Chique, ele que é agrônomo por formação e empreendedor de carreira. A gente conversa com ele. Roberto, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Mix. Bom dia, Éder, obrigado pelo convite, né, toda a sua audiência. Eu só tenho a agradecer, né, pelo fato de poder ter essa oportunidade. Perfeito. Roberto, deixa eu começar perguntando já sobre as suas origens, tá? Você nasceu aqui em Ibiporã, mas quem da sua família deixou o Japão e acabou vindo para o Brasil primeiro? Na verdade, foi meu pai, né? Meu pai com os meus avós vieram para o Brasil, isso em 1928, né? Ele com 14 anos, e do Porto de Santos ele se direcionou ao interior do estado de São Paulo. Dali ele se trabalhou na lavoura de café juntamente com o meu avô. Meu avô, por ter adquirido uma doença, a malária, ele faleceu cedo. Aí meu pai que assumiu. E por volta de 1954, no ano que eu nasci, ele veio para Ibiporã, do estado de São Paulo, da região de Lavínia, Valparaíso. Ele veio para Londrina. Daí ele derrubou a mata, né? Abriu um sítio lá em Ibiporã, num setor chamado Água do Ipê. Perfeito. Pode falar só mais próximo do microfone, por gentileza, mas deixa eu já perguntar para você, Roberto, o seguinte, você veio para Ibiporã, né? Você já nasceu aqui em Ibiporã e você, depois de um tempo, levou a escolher a agronomia como formação. O que te fez escolher essa cultura? Foi a familiaridade justamente por conta de como os japoneses trabalhavam? Conta pra gente um pouquinho da sua formação. Meu pai sempre foi agricultor, né? E sempre mexeu com plantio de hortifruti. E desde criança, né, eu vivi, né, toda a minha infância, até os 20 anos eu morei no sítio plantando legumes, né? Aí quando fui estudar, aí eu só queria estudar alguma coisa que fosse referência àquilo que eu trabalhei, né? E aí que eu me formei na Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, lá em Bandeirantes, em 79. E aí comecei a trabalhar no setor do Banco América do Sul, uma empresa coligada. E em 86 eu fui transferido para o Nordeste, né? E lá fiquei durante praticamente 10 anos, né? E você teve uma transição de carreira muito diferente, né? Porque você foi aqui de agronomia, depois para um mercado. Conta pra gente como foi essa transição. Então, quando eu estava no Nordeste, eu estava longe da família, né? Então, quer dizer, a gente herdou isso, eu herdei isso do meu pai, dessa questão da família. E a minha mãe sempre falava, ó, por que você não volta? Por que você não volta? Aí foi uma oportunidade que em 92, né, meu irmão já tinha começado o comércio, aí ele me chamou também e eu comecei a participar. Nesse interim, eu sempre, como eu sempre trabalhei na área agrícola, eu sempre quis trabalhar com o comércio, né? Essa proximidade de público, isso me agradava muito. Foi que a gente, eu juntamente com meu irmão Jorge, nós fundamos, e mais a minha irmã Tamay, de fundar na época era um sacolão, né? E daí foi crescendo e hoje virou esse supermercado que a gente pode até dizer que é referência, né, no setor hortifruti. Perfeito. E depois disso, depois de toda essa trajetória de muito tempo, hoje você não atua mais, né? Você atua mais na parte de qualidade, né? Sim. Ou seja, querendo ou não, você voltou para a parte da sua formação, que é a agronomia. Sim. Conta um pouquinho do que você faz hoje em relação à qualidade do hortifruti. Então, sempre, como hoje, né, o nosso mercado ele é referência em termos de hortifruti,
a gente não pode deixar cair essa questão da qualidade e também na questão da precificação, né? Porque a gente sempre tem que ter essa questão de o que o público está precisando, o que o público quer. E hoje, nesse mundo informatizado, todo mundo sabe tudo, né? Então, a gente não tem como, tipo assim, enganar o povo. Nós temos que ser realmente bastante honesto nesse quesito, né? Perfeito. E você também hoje se dedica ao estudo da moralogia. Conta para o ouvinte que está acompanhando aqui essa edição do Jornal da Mix, está ouvindo pelo rádio, está ouvindo aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, o que é a moralogia? Surgiu aqui no Brasil por volta de 1960, por aí, né? Mas meu pai era palestrante desse estudo. E eu sempre acompanhei meu pai, né? Ele sempre foi, assim, meu guia nesse sentido. E assim que eu tive a oportunidade, eu retomei os estudos, né? Hoje já fazem praticamente mais de 30, 40 anos que eu estou envolvido nesse estudo. Mas é um estudo realmente diferente, não é muita gente que conhece, mas ele realmente faz com que foi o diferencial na minha vida, esse estudo, porque realmente ele nos dá a oportunidade de eu me conhecer melhor quem eu sou, né? Moralogia, então, e você ministra aulas semanais com esse tema. Como que as pessoas reagem quando você mostra esse tipo de conhecimento hoje? Olha, primeiro impacto é de perplexidade, né? Porque a gente, na nossa ignorância, não no sentido pejorativo, mas por não saber como que funciona a vida, quando eu digo, né, que nós não devemos achar ruim de uma coisa que acontece, que eu não gostei, não é para achar ruim, é para agradecer, né? É uma oportunidade que Deus está nos dando de eu conhecer melhor a mim e de como é que eu devo reagir àquilo que está acontecendo, né? Tudo que acontece é vontade de Deus. Então, a gente não tem essa nítida noção de que o que está acontecendo é vontade de Deus. Isso é muito importante, porque a partir dessa minha reação é que eu estou dando causa para a minha vida, né? E nessa vida tudo é causa e efeito, né? Eu dou a causa e Deus me dá o efeito. Então, é realmente bastante impactante quando a pessoa ouve pela primeira vez. Perfeito. E hoje você participa de algumas entidades, como a CEL, a Come-19, Aliança Cultural. Qual que é a importância dessas instituições na preservação da cultura japonesa hoje aqui em Londrina? Você tocou um ponto importante, porque esse é um legado do meu pai, né? Meu pai sempre foi muito voltado à comunidade, né? Essa comunidade Nikkei. E eu sempre tive também esse norte, né? Que esse legado que os nossos pais deixaram, de viver em comunidade Nikkei, né? Então, eu sempre que posso participo de quase todos os eventos, né? Semana que vem nós estamos participando da Expo Japão, né? Então, esse realmente um legado que meu pai deixou e que eu carrego sempre comigo, né? Estar sempre participando dessas comunidades Nikkei, né? Além da CEL, do Grupo Aliança, Tomonokai, né? E também o Come-19, que é uma célula da CEL, né? Perfeito. E se você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando essa entrevista, qual mensagem você deixaria para eles, Roberto? Olha, mais importante, né, é a gente ter o hábito de não reclamar da vida, das nossas, a gente conseguir eliminar as nossas negatividades, né? Não existe nada de ruim que acontece na minha vida, tudo é Deus agindo na minha vida, né? E com relação ao empreendedorismo, a gente tem que ter essa coragem, né, de saber o que você quer, né, e experimentar, porque se não tentar a gente não consegue saber que, puxa vida, nem tentei e não deu certo, né? Então realmente a gente tem tem que ter
Essa coragem, né? Coragem, essa garra, né, de poder estar empreendendo. Perfeito. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Os microfones da Mix estão sempre abertos quando você precisar. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.